Se você parar para pensar, Jesus ele é o nosso exemplo. E quando a gente olha para ele como exemplo, a gente começa a perceber que um dos momentos mais desafiadores da vida dele, ele escolheu tomar a atitude de orar ao enfrentar os seus piores problemas. Ele estava frente à morte e ele ora. Só que o que eu acho curioso dessa oração é o ensinamento que ela nos traz sobre a maneira como nós vamos viver a nossa vida. E quando ele está falando para os discípulos, ele está orando, pedindo ao Pai que continue cuidando dos discípulos, ele fala sobre cada um de nós. Sobre aqueles que um dia iriam acreditar nele e entender que ele é relevante sim para a nossa existência. E se você hoje olha e percebe que Jesus é relevante para você, para a sua existência, se você o aceita e entendeu aquilo que ele fez por você, ele orou por você naquele momento. E uma das características que ele colocou sobre aquilo que nós devemos ter é justamente essa daqui. Na oração sacerdotal dele, lá no capítulo 17 de João, ele diz assim: manifestei o teu nome aos homens, ele falando para Deus isso, que me deste do mundo. Eles eram teus, mas o Senhor me confiou esses homens, me confiou os discípulos, aqueles que acreditaram em mim. E eles têm guardado a tua palavra. Uma das características nossas, se nós queremos entender como viver uma vida cada vez mais próxima de Cristo, é justamente essa: guardar as palavras de Deus. Por que isso? Porque em cada momento que a gente guarda as palavras de Deus no nosso coração, a gente se torna diferente. Se você quer entender como viver uma vida cada vez mais leve, guarde a palavra de Deus em você. Comece a viver da maneira como a palavra fala pra gente. E ela diz assim, Jesus orando ainda: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E olha só o que é interessante. A verdade, ela não somente é guardada na nossa mente, mas ela tem a capacidade de nos transformar. E quando a gente olha para o Salmo 119, o salmista diz algo interessante. Ele fala assim: de que maneira poderá um jovem guardar puro o seu coração? E ele fala: observando segundo a tua palavra. De todo o coração eu te busquei e eu não me deixei fugir dos teus mandamentos. E aí ele afirma: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Está aí um segredo para a maneira como nós vamos viver. Guardar a palavra de Deus, não somente na mente, mas no coração. Permitir que a palavra transforme as nossas emoções, a maneira como nós vamos reagir ao mundo e a maneira como nós vamos viver. E se nós guardarmos, tornarmos ela real na nossa vida, e não somente um amuleto que a gente abre em um salmo específico para ler e para tentar pensar que isso vai trazer paz para a gente, não. Mas permitir que ela faça morada no nosso coração. Que ela transforme as nossas intenções para que a nossa vida seja diferente. Assim, você vai estar guardando a palavra de Deus. E assim, você vai estar vivendo de uma maneira cada vez mais leve. Então, quer entender como ser um discípulo de Cristo? Guarde a palavra dele no teu coração. Guarde as palavras que ele disse e que ele inspirou, que estão aqui nas Escrituras Sagradas. Então, que hoje você possa guardar no seu coração as palavras de Deus. E permita sim que a sua existência e a sua maneira de lidar seja transformada. As pessoas vão olhar para você e vão ver pedaços das Escrituras, das palavras na sua vida.